Nessa videoaula, a gente vai explorar o circuito de polarização por degeneração do emissor, que é um circuito bem importante, muito utilizado, para polarizar o transistor. A gente vai estar estudando como que é a fórmula da corrente de coletor nele, aplicando exemplos e também vendo como que é os critérios de projeto, né, para você obter os resistores que compõem esse circuito de polarização, bem como vamos exemplificar um projeto do circuito de degeneração no emissor. Apenas para a gente contextualizar, né, a gente já estudou dois outros circuitos de polarização mais simples, né, que são o polarização simples, que é esse aqui, e o polarização por divisor de tensão. Né? A gente verificou que no circuito de polarização simples, né, a corrente aqui de coletor ela é dada como beta vezes a tensão VCC menos VBE do transistor divididos pela resistência da base. E aí o principal problema dela, né, é que a corrente de coletor depende diretamente do beta do transistor. Então, se o beta aumentar, né, por efeitos de temperatura, a corrente de coletor vai aumentar, né? E isso pode comprometer, inclusive, aqui o ponto de polarização, ou seja, a tensão do coletor ser maior que a tensão da base, né? Além disso, também os transistores do mesmo modelo podem ter betas que variam, tá? Porque o fabricante não consegue ter um valor de beta fixo para um certo modelo de transistor. Ele só consegue garantir uma certa faixa, que muitas vezes essa faixa é de 100 a 300, né? Ou seja, dá uma variação aí de 200% no valor do beta, né? Então, esse era o grande problema desse tipo de polarização, né? E aí depois a gente viu a polarização aqui por divisor de tensão, que a corrente de coletor ela é dada, né, direto pela fórmula aí do transistor, da corrente coletor do transistor, que é IS, e na VR2, que é a tensão do resistor 2, divididos pela tensão térmica, né? Desde que aqui a corrente de base, né, seja desprezível frente à corrente I1, né? Ou seja, isso aqui acontece desde que I1 seja muito maior que IB. Tá? Aí a tensão VR2 aqui, ela pode ser dada direto pelo divisor de tensão de R2 por R1 mais R2 vezes VCC. E aí você coloca aqui na fórmula e obtém a corrente IC. Né? Qual que era o problema desse tipo de polarização? Estava aqui na tensão VR2, né? Que fica no expoente da exponencial, ou seja, se você, lembrando que o resistor tem uma tolerância no valor dele, né? Então, se você pega um resistor de 1K, ele pode ter uma variação ali, né? Em geral é de 5% em torno do valor, né? Valores de resistência maiores aí, de precisões melhores, né? Seria 1%, mas esse 1% de variação tá quando você coloca aqui no exponencial, tá? Ele aumenta exponencialmente, né? Pela própria exponencial e faz com que a corrente varie muito, mesmo com uma tolerância muito pequena na resistência. O que faz dessa polarização também um circuito que não é muito utilizado na prática, tá? Porque não tem um resistor com uma tolerância mais baixa que 1%, ou até os que existem são de valores, são difíceis de serem comprados e também de valores muito elevados. Ok? E daí isso tudo leva à nossa polarização por degeneração de emissor, que ela tenta resolver, né, esses dois problemas aí dessas polarizações anteriores. Então a polarização com degeneração do emissor ela vem tentar resolver esses problemas dos circuitos anteriores, né? A gente vai entender melhor a tal do nome de degeneração do emissor quando a gente analisar esse circuito em termos de ganho mais para frente, né? A característica principal dele é que você tem uma resistência RE aqui entre emissor e referência, né? No mais, ele se assemelha muito à polarização por divisor de tensão, né? E aqui a gente tem que novamente usar aquele critério, tá? Para que a gente consiga ter independência aí de beta, a gente tem que
ter que a corrente no R1, que agora eu vou chamar de I1 aqui, tá? A corrente no resistor 1, ou corrente 1, ela tem que ser muito maior que a corrente de base, né? Como a gente falou aí, critérios para ser muito maior, 10 vezes ou mais, né? 10 vezes seria o mínimo possível aí, né? O ideal ser 20, 30, 40 vezes e assim por diante, tá? Então, quando a gente faz essa consideração, IB pode ser desprezado, ou seja, a corrente 1 é praticamente a mesma corrente que passa no R2, tá? Então, eu posso considerar que a corrente que está aqui no R2, tá, é a própria I1. E aí, quando eu faço isso, tá, a minha tensão no R2 pode ser dada como divisor resistivo, porque daí não tem corrente nenhuma sendo desviada. Então a tensão no R2 vai ser R2 por R1 mais R2 VCC, tá? Que ela vai dar que a tensão dessa, né, vai alimentar essa malha, tá? Que a gente tem aqui VBE e a tensão no resistor RE, tá? Lembrando que aqui eu tenho a corrente IE, né, saindo aqui a própria flecha do diodo me dá, né? E aqui eu tenho a tensão VRE, né, com essa polaridade. Então, se eu aplicar Kirchhoff aqui, ó, lembra que sempre a gente analisa o circuito que envolve VBE. Então, eu vou ter aqui, ó, aplicando Kirchhoff, eu vou ter menos VR2, tá? Mais a tensão VBE, mais a tensão VRE, tem que ser igual a zero, certo? E aí eu vou substituir aqui, né, VR2 aqui é R2, R1 mais R2 VCC, VBE, e a tensão VRE eu posso escrever como sendo RE e E, certo? Então aqui eu posso escrever o seguinte, agora vou isolar a corrente, que eu quero achar IC, né? E E já é um passo próximo a chegar em IC. Então a corrente IE, ela vai ser o que? Isso aqui, né, passando para o outro lado vai ficar positivo, R2, R1 mais R2 VCC menos VBE divididos pela resistência de emissor, certo? Aí eu tenho que lembrar do seguinte, existe uma fórmula lá de transistor que ele me diz o seguinte, IC é igual a beta por beta mais 1 IE. Então eu consigo aqui, ó, se eu pegar essa expressão e substituir aqui, eu tenho IC. Então a minha corrente IC vai ser igual a beta por beta mais 1, que multiplica R2 por R1 mais R2 VCC, menos a tensão VBE, tudo isso aqui divididos por RE. Tá? E aí aqui, ó, acontece algumas coisas que a gente pode notar, que é o seguinte, o beta do transistor, em geral, ele é um valor que é maior que 100. Ele começa em 100, né? 100, 200, 150. Isso quer dizer que se você fazer 100 divididos por 101, tá? Quase não faz diferença né? Isso no valor menor possível, que é 100, né? Então, assim, 100 por 101 vai te dar praticamente 1. Vai dar 0,99, tá? Então, em muitos casos, a gente pode considerar isso aqui aproximadamente igual a 1, tá? Então aí eu posso dizer que a corrente IC, ela é dada direta, ou aproximadamente ela vai ser igual a IE, né? Que vai ser R2 por R1 mais R2 VCC menos VBE divididos por RE, tá? Então veja que agora eu não tenho mais o beta aqui dependendo de IC. Mas tinha aqui antes, aqui o beta, como não tenho mais. Mas se o beta aumentar, tá?
aumenta também o de baixo. Então isso aqui também fica igual, aproximadamente igual a 1. E se ele aumentar, melhor ainda, né? Mais ainda esse 1 vai ser desprezível aqui, tá? Então, essa configuração, quando você faz esse critério de I1 ser muito maior que IB, tá? Eu consigo deixar a corrente coletor independente de beta, ou que praticamente não varia com o beta do transistor, tá? Além disso, IC aqui varia se o resistor R2 tiver uma tolerância, né, de valor, se ele variar o valor, o IC vai variar, mas não daquela forma, tá? Absurda que acontecia porque ele estava na exponencial. Aqui ele não está na exponencial, né? Então, o, a variação que você vai ter aqui devido à tolerância do resistor vai ser muito menor, tá? E ainda tem o R2 aqui embaixo também, né? Então se aumenta aqui embaixo também. Então tem uma certa compensação, tá? Então, questões de tolerância, né? Mudanças no valor do R2 devido à tolerância do resistor não afeta significativamente a corrente coletor, tá? Então isso vai fazer com que a gente tenha uma corrente coletor muito estável, tá? Ela não vai variar e dessa forma a gente vai ter uma transcondutância estável e o ganho também de amplificação, que depende direto da transcondutância, vai ser estável também, ok? Então isso aqui é bem importante para a gente entender aqui, né? Por que se usa tanto essa configuração de degeneração do emissor, né? Por causa dessa equação do IC. E é claro que isso só dá certo quando você tem isso aqui, tá? Quando você não tem esse critério, como que você resolve esse circuito? Da mesma forma que a gente mostrou no slide anterior, aí você tem que pegar, tá? E resolver por TVNAN, equivalente TVNAN. Só que aí vai aparecer o beta na fórmula e você já não vai ter mais vantagem nenhuma, tá? Então esse circuito só fica interessante mesmo, né, quando você segue esse critério, ou seja, quando você faz as resistências baixas o suficiente para que a corrente dela seja muito maior que a corrente de base. Então vamos resolver esse exemplo numérico para entender melhor a polarização com degeneração do emissor. A gente tem um R1 de 16K, um R2 de 9K, RE de 100 ohms, RC de 1K e o IS e o beta do transistor estão especificados aqui, né? Então a gente vai assumir, né, que a gente tem aí a corrente I1, né, muito maior que IB, né, ou seja, IB pode ser desprezível, tá, frente a I1. Em relação a I1, né? E aí, fazendo essa suposição, a gente chega naquela fórmula que a tensão, tá, VBE aqui, ela é VR2 menos VRE, né? E a gente chega naquela equação que a gente já deduziu, que é a corrente do coletor, tá? Ela é aproximadamente igual à tensão VR2 menos a tensão base emissor, divididos pela resistência de emissor, né? E isso aqui é igual a R2, né, por R1 mais R2 VCC menos VBE divididos por RE. Aqui o nosso VCC ele é 2,5, tá? Faltou colocar aqui. Então, substituindo por valores numéricos, a gente vai encontrar aqui 9K, ou melhor, né? 9K divididos por 25, que é 9 mais 16, vezes 2,5, menos VBE, tá? Tudo isso aqui divididos por 100 ohms. Isso é o IC, né? A gente pode, resolvendo aqui, a gente vai ver que isso aqui é 0,9 menos VBE por 100, tá? Então aqui tem que usar um método iterativo para resolver. Então eu arbitro uma tensão VBE, né? Então vou chutar VBE para 0,8 volts, tá? E aí eu calculo o meu IC, né? Então meu IC ele vai ser 0,9 menos 0,8 por 100. Então meu IC vai ser 0,1 por 100, que é 1 mA.
Ok? Vou apagar aqui que eu fiz errado. Segundo passo é verificar se essa corrente 1 mA gera mesmo um VBE de 0,8. Então eu uso a fórmula VBE igual a VT ln dic por IS para verificar isso, né? Então isso aqui é 26 mili ln de 1 mili por 5 vezes 10 a menos 17, que é o nosso IS, né? Então a gente vai ter que o nosso VBE é 0,796 volts, tá? Muito próximo do 0,8 que a gente estabeleceu ali no início, né? Então aqui daria para continuar a iteração, né? Substituindo 0,796 aqui, vai achar um IC um pouquinho maior, mas aqui só vai mudar a segunda casa após a vírgula, não, eu acho que não vale a pena, tá? Vamos considerar aqui, tá bom até aqui essa iteração, então o IC é 1 mA, tá? Se o IC é 1 mA, tá? Qual é o valor da corrente de base? Bom, o beta é 100, então a corrente de base é 1 mili divididos por 100, ou seja, ela vai ser igual a 0,01 mili ou 10 microamperes, né? Ok? Será que essa corrente aqui ela é muito menor que I1? Faz o seguinte, ó, calcula I1 dessa maneira aqui, ó, I1 é igual a 2,5 divididos por 25K, que é a soma aqui de 9K com 16, como se não tivesse desvio de corrente para IB, tá? Isso aqui, ó, vai dar 0,1 mili, né? 2,5 divididos por 2,5 vezes 10 a décima vai dar 0,1 miliampere, né? Aqui já dá para ver, ó, comparando, ó, que essa aqui ela é 10 vezes maior, né? Certo? Deixa eu só ver se eu fiz certo aqui. 2,5 divididos por 25, será que eu fiz errado aqui de cabeça? 2,5 divididos por 25 dá 0,1 mili, tá correto, tá? Então ela é cerca de I1 é 10 vezes maior que IB, tá? Então tá próximo aqui de, vamos dizer assim, tá no limiar aqui vamos dizer assim, dessa de ser muito maior, tá? Eu diria que teria que ser um pouquinho melhor, seria um pouquinho maior que 10, seria o ideal, tá? Mas tudo bem, dá para utilizar isso aqui, ou seja, esse critério de um ser maior, muito maior que B está valendo aqui, tá? É isso que a gente queria verificar. Bom, uma vez que a gente viu que esse circuito de polarização ele é bastante interessante, né? A gente precisa entender como que a gente faz para projetar, ou seja, para obter os valores do R1, do R2 e do RC desse circuito, né? Veja que são 4 resistências que eu preciso projetar, tá? E se eu fizer aqui equações, eu vou tirar a equação do circuito, mas eu não vou conseguir achar 4 equações. Lembra da matemática que você precisa, se você tem 4 variáveis, 4 incógnitas, tá? Você precisa de 4 equações. E aqui você não vai chegar nessas 4 equações, tá? Então, o critério aqui de projeto, você vai precisar ter alguns critérios, tá? Para que você consiga sair desse problema, senão você não tem uma solução, tá? Então, como que a gente faz? Existem uns passos a passos meio padrões aqui que a gente pode utilizar, tá? Então, primeiro, né, a gente sempre vem de uma especificação de corrente de coletor. Então, por que vem dessa especificação de corrente de coletor, tá? Então, em geral, vai dizer, ó, preciso uma corrente de coletor de 10 mA, de 1 mA, tá? Muitas vezes essa especificação ela vem de forma indireta, tá?
Porque muitas vezes você pode pensar assim, eu quero um GM de tantos Siemens, tá? Lembrando que o GM é IC por VT, né? Então, ou quero um RP, né, de tal valor, né? O RP é beta sobre GM, né? Então, muitas vezes você sai dessa especificação de GM ou RP, tá? E isso aqui te leva a uma especificação de IC, tá? Então, em geral, o projeto começa aqui com o dado da corrente de coletor, ok? Tendo a corrente do coletor, a gente projeta o valor da resistência de emissor. E como que a gente projeta essa resistência de emissor aqui, ó? Tá? Ela vai ser dada como a tensão no resistor de emissor divididos pela corrente IC mesmo, tá? Então a gente considera aqui para projeto que IC é igual a IE, tá? Porque depois vai ter que aproximar o resistor ainda o valor do resistor para um valor de resistência comercial. E como a diferença de IC para IE é muito pequena, tá? Então isso não vai afetar fazer essa consideração aqui, tá? Porque na realidade quem a corrente que passa no RE é a corrente de emissor, tá? Mas não tem problema. E aí como que eu acho, bom, mas tudo bem, né? Mas como que eu sei daí o valor dessa tensão no resistor de emissor? Então é utilizado como critério de projeto que a tensão no resistor de emissor seja entre 10 a 20% da tensão de VCC, tá? Ou seja, em geral é utilizado aí VRE igual a 0,1 VCC, tá? Por que isso aqui, né? 0,1 VCC aqui, né? 10% da tensão de VCC. Lembra que aqui, ó, para estar no modo ativo, a tensão no coletor, que é esse terminal aqui, né? A tensão aqui, ó, ela tem que ser maior que a tensão na base. E a tensão na base é a tensão VRE mais a tensão VBE, tá? Se isso aqui for muito elevado, tá? Pode ser que essa tensão aqui seja pequena e aí você esteja na saturação. Então, o ideal é que você não tenha uma tensão muito elevada aqui no RE, tá? Para evitar que o transistor saia do modo ativo. Então, em geral, aí tem esse critério de 10%, de 10 a 20%, tá? Existem também outros motivos em termos de ganho do circuito, que depois a gente pode ver mais para frente, tá? Que também forçam a gente a utilizar valores pequenos de tensão no RE, tá? Normalmente, assim, quando você trabalha com tensões aí acima de uns 3 volts, você usa 10% de VCC. Quando você começa a usar as extensões aí de 2, 2,5, muito baixas, às vezes é interessante às vezes usar um pouco maior aqui, tá? 0,15. Também tem gente que usa para tensões mais elevadas 0,15, 0,2. Também depende muito do caso, tá? Aí vai muito de projeto a projeto, tá? Mas a regra é mais ou menos essa, VRE é 0,1 VCC, tá? E aí com isso aqui você encontra o RE. Bom, terceiro passo, tá? A gente obtém a tensão VR2, que é essa tensão aqui, tá? VR2, tá? Ela vai ser o que? A tensão VBE mais a tensão VRE, certo? VRE você arbitrou no passo anterior, VBE você encontra como sendo VT ln dic por IS. O IC você tem, né? E o IS, se você souber o transistor, você sabe o IS. Caso você não saiba o IS do transistor, né? O que você pode sair usando um VBE médio aí de 0,7 volts aproximadamente, tá? Você consegue sair também por aqui, ok? Quarto passo, depois que você achou a tensão VR2, vai faltar você calcular R2 e R1. Como é que você encontra a tensão no, ou melhor, a resistência do o resistor 2? Aqui, ó. Eu faço o seguinte, a tensão no R2 eu sei que é VR2, calculei no passo 3. Tá? Qual é a corrente que passa no resistor 2? É a corrente I1 menos a corrente IB. Tá? Então posso fazer aqui, ó, I1 menos IB.
tá? Mas ainda não sei qual que é o I1 e não sei qual que é o IB. Bom, posso fazer o seguinte aqui, ó. IB é IC sobre beta. Então o beta eu tenho que saber quanto que é, né? E o IC é especificado. Então aqui eu acho IB. Como que eu acho a corrente I1? Aí eu preciso decidir, tá? Quantas vezes I1 vai ser maior que IB, tá? Então, por exemplo, eu adoto que I1 vai ser, vamos dizer assim, 30 vezes IB, tá? Então eu preciso me decidir nesse fator aí, tá? De quantas vezes ela é maior, tá? Então esse fator aqui eu preciso decidir, é um critério de projeto. Vai existir, se você colocar ele muito elevado, tá? O que vai acontecer é que essas resistências R1 e R2 vão ficar valores muito pequenos, o que não é muito bom, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então não é bom você aumentar demais esse fator aqui, deixar ele muito elevado, tá? Então algo entre 20, 30 até 50 vezes está razoável, tá? Então, você decidindo por esse fator, você tem a corrente 1. E aí o IB você encontra, tá? Então você acha o R2. Aí, continuando esse item aqui, ó, com o R2 você também consegue achar o R1. O R1 vai ser o quê? A tensão VCC menos a tensão VR2, que é a tensão no R1. VCC menos VR2 é a tensão no resistor 1. E aí é só dividir pela corrente I1, e você tem o R1. Ok? Então aí você tem as duas resistências, R1 e R2, você encontrou RE. Aí o quinto e último passo é você encontrar a resistência RC. Tá? Como que você encontra RC? Vou colocar aqui para cá, tá? Que é aqui onde eu tenho espaço. Utiliza o critério do modo ativo. A tensão no coletor tem que ser maior que a tensão na base. Tá? O que é a tensão no coletor? É essa tensão aqui, ó. É VCC menos a queda de tensão no RC, que é RC e C. Então aqui, ó, é VCC menos RC e C. Isso aqui tem que ser maior. O que é a tensão na base? Ó? A base está aqui, ó. Então a tensão na base é a mesma tensão VR2. Ó. Isso aqui é VR2. E a gente já obteve aqui no passo 3. Tá? Então eu posso escrever aqui, ó, isolando RC, que RC tem que ser menor, tá? Que VCC menos VR2 por IC. E aí você vai escolher um valor de resistência que cumpra essa inequação, ok? Então, esses são os 5 passos aí que você precisa adotar para projetar um circuito degenerador de polarização, né, com degeneração no emissor, tá? Revendo os passos, você especifica a corrente C, tá? Aí com ela você acha um RE, né, adotando que a tensão no RE por exemplo, 10% de VCC. Aí depois você obtém a tensão VR2, ou como VBE-VT ln de IC por IS, né? Ou como VBE igual a 0,7, né? E aí depois você encontra a resistência R2 como sendo a tensão no R2 e 1 menos o IB, tá? Mas eu não tinha feito aqui, não escolhi o IE para ser desprezível, né? Desculpe, o IB para ser desprezível frente a I1, preciso ter aqui nessa fórmula? Você que sabe, tá? Você pode retirar esse B que também não vai dar uma diferença muito grande no R2 não, tá? Você pode até suprimir isso aqui, tá? Às vezes, dependendo do caso, quando você faz um I1 10 vezes IB, isso aqui dá uma diferença razoável, tá? Então é melhor deixar o IB. Quando o fator teu é muito elevado, você pode suprimir nessa parte da fórmula, tá? E o R1 vai ser a tensão de alimentação menos a tensão no R2 divididos por I1, tá? E o RC sai do critério do modo ativo de que VC tem que ser maior que VB, tá? E aí você acha um limitante superior para o RC. Ok? Então esses são os critérios que você precisa seguir para
projetar um circuito com degeneração no emissor. Então vamos aplicar aqui aquelas equações, os critérios de projeto, né, num circuito de exemplo, né? Então aqui nós vamos estabelecer que a corrente de coletor precisa ser igual a 1 mA como critério de projeto e o VCC aqui é 5 volts, certo? Então esse é o primeiro passo, né? Estabelecer qual vai ser o critério, IC, né? Aí o segundo passo é projetar a resistência de emissor, tá? Então a resistência de emissor ela é VRE divididos por IC, né? Conforme a gente viu no slide anterior, né? E aí a gente precisa decidir um valor para a tensão do RE. Então vou usar o critério de 0,1 VCC, tá? Com isso ela vai ser meio volt, né? 0,1 vezes 5. E então a resistência do emissor vai ser 0,5 divididos por 1 mili. Isso aqui dá 500 ohms. Bom, qual que é o problema? Não tem valor comercial de resistor de 500 ohms. É um valor, ou se você quiser pensar assim, é um valor de resistência muito difícil de ser encontrada, tá? O valor que eu teria aqui comercial é 510 ou é 470 ohms, tá? Os mais próximos. Eu vou usar 470 ohms aqui, né? Porque eu prefiro que a corrente seja um pouquinho maior do que menor, tá? Mas é claro que vai ter outros resistores que vão ser aproximados. Isso pode acabar gerando aí também outras consequências. Então a gente vai ter que recalcular no final tudo isso, tá? Então vamos deixar assim por enquanto. E a gente vê o que acontece no final. Terceiro passo. Fica aqui embaixo. No terceiro passo a gente precisa calcular a tensão VR2, que ela é VBE mais a tensão VRE, né? Então VR2, eu vou fazer o seguinte, eu não sei aqui qual que é o IS desse transistor, a única coisa que eu sei é que o beta dele é 100, tá? Então eu vou arbitrar um VBE aqui de 0,7 volts, um VBE médio, tá? Para facilitar. E o VRE é meio volt. Então aqui eu vou ter que a minha tensão VR2 é 1,2 volts. Ok? Então, fechado isso, eu vou para o meu quarto passo de projeto, que é projetar as resistências R2 e R1. Para projetar elas, eu preciso definir qual vai ser a regra para I1 ser muito maior que IB, qual que é o fator de quantas vezes I1 vai ser maior que IB, tá? Então, aqui eu preciso definir, eu vou utilizar aqui como 20 vezes, tá? Então esse aqui vai ser o meu critério, né, que vai fazer com que I1 seja muito maior que IB, tá? Esse é o critério que eu estou utilizando. Aqui lembra que eu falei que pelo menos tem que ser 10 vezes, né? Mas também não é bom colocar muito alto, que pode ser ruim, porque vai abaixar demais os resistores R1 e R2. Tá? Então, feito isso aqui, eu vou encontrar aqui R2, ele é a tensão VR2, que eu tenho aqui, que eu já obtive, divididos pela corrente I1 menos a corrente IB. Tá? E aí eu sei qual que é o VR2, falta encontrar I1 e IB, né? Então I1 vai ser 20 vezes IB, que IB é IC sobre o beta, né? Então aqui eu vou ter que I1 vai ser 20 vezes 1 mili divididos por 100, né? Ou seja, IB aqui ele é 0,01 mili, né? E 1 vai ser 0,01, ou se você quiser aqui, ó, você corta aqui, né?
vai ser 0,2 miliamperes, né? Isso é a corrente I1. E a corrente IB, ela é 0,01 miliampere. Tá? Que ela sai aqui desse termo aqui, né? Esse termo aí IB. Ok? Então, continuando aqui em cima, né? Vou passar um traço aqui para separar. Então, a gente vai ter que R2 é 1,2, que é a tensão VR2, divididos por I1, que é 0,2 mili, menos 0,01. Veja aqui, ó, que já dá para notar que I1 é muito baixinho. Isso aqui eu posso até desconsiderar, tá, para meu projeto aqui, já que eu vou ter que arredondar o meu R2, vou ter que aproximar para um valor comercial, nem vale a pena utilizar isso aqui, esse 0,01. Tá, então eu vou descartar isso, vou fazer só como 1,2 divididos por 0,2. Isso aqui vai me dar uma resistência de 6 kΩ. Tá? Eu não vou aproximar ela ainda, que eu vou esperar para ver qual que é o valor que eu tenho para R1. Né? Então R1 vai ser o que? VCC menos VR2 divididos pela corrente I1. Então é 5 menos 1,2 divididos por 1 mili. Então é 3,8 divididos por... opa, não é 1 mili, né? É 0,2 mili, né? Tô confundindo com IC, né? 0,2 mili. Então 0,2 mili aqui. Isso aqui vai dar 19K, né? 19 kΩ, certo? Nenhum dos dois valores são comerciais, nem para o R1 nem para o R2, tá? E aí o que eu faço? Bom, uma forma aqui é eu aproximar, né, se eu diminuir aqui, né, melhor eu diminuir também o R2, porque depois eles dão a tensão VR2 é a relação das resistências R2 por R1. Então o ideal é que a relação dela, se eu aproximo para o valor comercial, se eu diminuir um, eu tenho que diminuir o outro. Então o valor aqui comercial mais próximo aqui é para o R2 é 5,6K. Tá? Então se eu abaixei o R2, vou abaixar o R1 também. Então vou usar aqui 18K. Tá? Porque seria 18 ou 22K para o R1. E aqui seria 6,2K ou 5,6K. Tá? Eu vou usar 5,6 porque 18K é mais próximo aqui do que 22K, é 3K acima. Tá? Então o R1 vai ser 18K e o R2 5,6 kΩ. Certo? Então esses são os valores comerciais aí que a gente vai adotar. Ok? O último passo é a escolha de RC, que é pelo critério do modo ativo. RC tem que ser menor que VCC menos VR2 divididos por IC. Então, colocando aqui em valores numéricos, RC tem que ser menor que 5 menos 1,2 divididos por 1 mili. Então, RC tem que ser menor que 3,8 por 1 mili, ou seja, RC tem que ser menor que 3,8 kΩ. Tá? E aí que valor comercial vou escolher? Vou pegar um valor aí não muito perto de 3,8, mas também não muito baixo. Vou colocar aqui 2,2K, que eu sei que é um valor comercial bem fácil de encontrar. Ok? Então, se eu for colocar aqui no meu circuito, esse aqui é um resistor de 2,2K, aqui vai ser um resistor de 470 ohms, o R2 é um resistor de 5,6K, aqui é 18K, tá? E aí bom, mas você fala assim, mas será que depois que eu fiz todas essas mudanças no resistor, será que a minha corrente
de coletor vai estar ainda nesse 1 mili, né? Bom, você pode calcular aí, né? Usando a fórmula da análise que a gente viu antes, mas ela vai ficar próxima aí de 1,02, se não me engano. Então ela vai estar próxima sim, tá? 1,04 aqui eu calculei, tá? Com esses valores, o IC vai dar em torno de 1,04 miliamperes, tá? Isso você utilizando um VBE de 0,7 VBE, tá? Usando aquela fórmula lá que a gente viu na análise do circuito de degeneração de emissor, ok? Então está razoável aqui, né? Ter uma pequena, não está exatamente no milli, mas é praticamente 1 milli. Okay? Então essa é a maneira que a gente utiliza para projetar um circuito de polarização com degeneração no emissor, tá? Era isso que a gente tinha para falar sobre o circuito de polarização por degeneração de emissor. Na sequência, nós vamos ver como a gente pode polarizar o transistor usando o estágio autopolarizado, que é um circuito bastante interessante de polarização. Também vamos ver o circuito de polarização por fonte simétrica e, por fim, o circuito de polarização por fonte de corrente. Bom estudo para todos.